Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Vamos falar um pouco sobre educação e a questão dos livros didáticos, que ganhou grande repercussão na semana passada, com a decisão do governo de São Paulo em não aderir ao programa do governo federal dos livros didáticos para 2024. Então, o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, fez essa decisão. Parece que nesse meio tempo eles voltaram atrás, vamos ter a manutenção do programa, mas a ideia principal dele, que é prover as escolas com mais infraestrutura, internet e artefatos tecnológicos que possivelmente devem ser notebooks ou Chromebooks, possivelmente porque são mais baratos, é mais fácil você fazer uma compra em larga escala para que eles sejam colocados numa rede de ensino que seja grande, por exemplo, que são as redes estaduais, seja de qual for, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. É uma compra muito grande. E aí você pode ter o primeiro ponto a discutir: será que vai ter a capacidade de ter essa infraestrutura toda nas escolas estaduais, na educação pública? Será que vai chegar a todas as escolas, principalmente a do interior, que tem normalmente esse tipo de problema, né? De chegar a tecnologia, ter uma internet lá que seja aceitável, as escolas vão ter uma capacidade estrutural de suportar, porque, por exemplo, tem muitas escolas que são antigas, a questão da energia, por exemplo, tem que ser refeita, né? A instalação toda elétrica, e isso é caro, não é barato, não é feito de uma hora para outra. Então a gente pode questionar muito isso em relação à recepção dessa infraestrutura. Então, assim, esse seria um aspecto relevante a ser tratado no primeiro momento. Mas a imprensa resolveu não tratar questões mais práticas e fazer um auê a não relação do governo do estado de São Paulo não aderir a esse programa nacional. Primeira coisa, o Renato Feder, pelo que saiu na imprensa, né, pontualmente, eles não aprofundaram isso, ele tem relação com empresas de tecnologias que possivelmente vão prestar esse serviço de inserção de tecnologias, né, que vão dar a sustentação para que esse aluno da rede estadual de São Paulo consiga usar o livro didático digital. E ele seria a parte interessada, né? Ele fez uma prática de lobby, praticamente escancarado. O Ministério Público parece que não se manifestou, pelo menos a gente não teve nenhuma notícia disso, ele não foi investigado. No mínimo, no mínimo, no mínimo, deveria se estar pedido na imprensa que ele fosse afastado, que saísse o currículo dele, as relações proprietárias dele com essas empresas, para que houvesse uma coisa mais transparente. Até porque na administração pública, né, um dos princípios é o quê? É a publicidade, né, desse tipo de dado. Então, isso não foi tratado. O grande problema aí que foi tratado é a questão, deram um único exemplo, a Suécia, que a Suécia teve esse incremento de tecnologia, de inserção ao digital, e eles estão voltando atrás, por entenderem que houve um declínio na produtividade, nos índices, os indicativos que eles têm lá de monitoramento da educação, e que a culpa seria do digital. Então é o seguinte, a primeira discussão que a gente tem que ter, para que serve a tecnologia? A tecnologia, eu estou aqui falando com vocês, ela serve para quê? Aumentar a capacidade humana. Se ela não aumenta a capacidade humana, ela é usada para outras finalidades que se mostram nocivas, como foi detectado na Suécia, o problema em si não é a tecnologia, mas é de uma educação tecnológica para que a sua finalidade seja atingida. Se você tem um material, um artefato tecnológico, no caso lá, vamos botar que nas escolas sejam notebooks, e eles não estão sendo usados para finalidade pedagógica, mas para entretenimento, o aluno fica entrando em rede social, fica jogando jogos online, etc. Até porque jogos online não necessariamente são uma coisa ruim. Existem jogos chamados jogos sérios que fazem parte de uma metodologia na educação chamada gamificação. Mas enfim, qual é o ponto? Será que a tecnologia é um problema ou as pessoas que estão envolvidas com a educação não estão tecnologicamente preparadas para inserir essa tecnologia no espaço escolar? Tirão, mas é a Suécia, é um país de primeiro mundo. Tudo bem, mas pode ser que isso aconteça lá, a gente não sabe. Porque além da escola, existe uma questão da casa, né? Os pais também são responsáveis pela educação. Será que os alunos estão sendo muito expostos
em casa, a telas como que é um problema, mas é um problema quando você não tem uma limitação em casa, você usa o artefato tecnológico somente para entretenimento e você não usa para capacidades, finalidades, melhor dizendo, pedagógicas, ou quem usa no trabalho para finalidades laborais. Então, essa que é a questão principal. Porque o que a gente tem de metodologia hoje para utilizar no mundo da educação é enorme. Eu utilizo em sala de aula, passei a usar desde a pandemia, com algumas turmas, né? Não são todas, porque aí depende da questão de casa, da relação que o aluno construiu com a tecnologia para você inserir. Mas as turmas que nós tivemos uma adesão, né? Foi um grande, vamos dizer assim, um grande ganho, né? Os alunos aprendem melhor, as relações são mais produtivas, são mais rápidas, coisas que a gente demorava semanas para fazer, reduzir um tempo, ou então outras estratégias de aprendizagem, por exemplo. Você tem aprendizagem baseada em projetos, né? Você utiliza a tecnologia para resolver esses projetos, você dá essa oportunidade de usar um celular para fazer uma pesquisa, fazer um podcast com os alunos que eles vão pesquisar um tema, desenvolver esse tema depois gravando entre eles, fazendo uma entrevista com alguém, produzindo vídeos, que é a parte do criar, né? Criar é a parte mais difícil no desenvolvimento cognitivo, então, né, dentro das competências. E isso eu não estou falando do nada, isso são estudos também. Então, essas coisas estão sendo discutidas. E outra coisa, existe uma demagogia, tem que ter o livro físico e tudo mais. Tá, o livro físico. Será que essas pessoas que estão falando da questão do livro didático, sabe que a maioria das escolas não tem um livro didático proporcional ao número de alunos, sempre falta? O professor não consegue trabalhar em sala de aula? Isso não foi discutido. Talvez a decisão do Renato Feder pode ter sido em virtude disso. Não estou falando que ele é santo, não, mas existem N justificativas para você usar um recurso didático digital. Ah, Tirão, mas pode ser que abolir fosse demais. Realmente, aí eu concordo. A gente pode fazer uma transição. Você pode manter o livro didático, aí obviamente vai aumentar o custo e ter esse incremento tecnológico. E aos poucos você ir substituindo, porque existem áreas do interior que as pessoas são mais pobres, pouco acesso ao artefato tecnológico, e de fato isso atrapalha, né, o desenvolvimento educacional do aluno, o fato que ele não tem essa vivência com o artefato tecnológico, né? Possivelmente a gente está falando muito mais de celular, e o celular hoje é basicamente equiparado a um computador em suas funcionalidades. Obviamente, não para tarefas muito pesadas, mas para tarefas pontuais dentro de sala de aula, ele supre a necessidade. Só tela que é menor, que atrapalha para determinadas atividades, mas no geral os alunos se adaptam muito bem porque eles têm esse recurso. Mas a gente tem que entender o seguinte: não há uma pedagogia universal, uma, vamos dizer assim, uma prática universal que vai acabar com os problemas de educação. A gente tem que entender qual é o nosso público, qual é a demanda que ele tem. A gente está falando de São Paulo, que é um centro industrial, polo tecnológico do Brasil. Então, assim, faz algum sentido o governo do estado de São Paulo tomar essa iniciativa. Talvez ela tenha sido brusca, mal desenhada, até porque podem existir interesses escusos nessa política do governo paulista, mas ela em si, ela não é um problema. Pensa você, aluno, você ficar trazendo, indo e voltando com o livro didático todo dia da escola. Aí pega, o professor passa uma atividade, não trouxe, esqueceu em casa. Enquanto que você tem no celular, você tem todos os seus materiais didáticos, você não vai ter o problema de esquecer, a não ser que você esqueça o celular. Eu nunca vi um aluno meu esquecer celular em casa, a não ser quando os pais não permitem que ele leve para a escola. Então são várias questões a se considerar antes de você ficar demonizando, né, a prática. E o certo o quê? É você fazer uma discussão ampla sobre vários pontos, né, de como você vai implementar uma política pública de ter uma maior inserção tecnológica do digital nas escolas. Obviamente, isso envolve muito dinheiro, né? Você pode ter gastos ineficientes e isso tem que ser estudado. Basta não ter ninguém amador lá na Secretaria de Educação, né? Pode ter, pode não ter, mas isso é outra discussão. Mas não se seduzam sobre essa discussão, esse auê. Eu acho que é um alarde que eles estão fazendo para vender jornal do que propriamente discutir questões educacionais. E lembrando, o último adendo aqui.
livros didáticos são feitos por editores que são grandes anunciantes ou têm relações com os donos de jornais, né? Então eles têm interesse que o programa continue também. Então, um abraço, até a próxima, pense com as ciências humanas.